Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é William Zeitongan e eu sou coordenador do Núcleo Arriscado, que é um núcleo de estudos interdisciplinares em teoria lacaniana, um grupo de leitura, um grupo de supervisão clínica, um grupo para a gente enfrentar as dificuldades juntos do estudo e da obra de Lacan. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Seminário 1, esse daqui, os escritos técnicos de Freud. Bora lá? Pensei em trazer para vocês assim algo que a gente recolhe da leitura do seminário, que acho que é válido para outros seminários, em 4 tópicos, né? Em primeiro lugar, eu acho que é interessante a gente abordar o seminário, e o seminário 1, eu diria especialmente, né? Um seminário que exige isso de nós, que é fazer uma situação do seminário, né? Ou seja, entender o contexto, né? Não é um seminário qualquer, é um seminário inaugural, é um seminário que surge de um momento efervescente na história do movimento psicanalítico francês, e também é um seminário que eu diria extremamente fragmentário, principalmente na forma como a gente tem ele editado para nós. E eu diria que isso é uma das grandes dificuldades da gente entrar no seminário, o fato dele estar, via de regra, mal editado, com né, o aparato crítico de leitura assim, é nulo, ou seja, a gente fica meio perdido mesmo meio solto, né? E há problemas de tradução também, eu diria, né? Isso tudo acho que contribui para um, um entravamento da nossa leitura. Então, situar o seminário, situar o livro do seminário, situar o suporte que a gente tem aqui. Um segundo momento, acho interessante a gente pensar sempre, né? A partir, né, quando a gente vai ler um seminário, Lacan com, o que eu chamo de Lacan com, ou seja, com quem o Lacan está formalizando sua teoria, com quem ele está em diálogo, com quem ele, nos ombros de quem ele está subindo, né? O Lacan ele sempre subiu nos ombros de gigantes, né? Ele não, né? Acho que também para a gente desconstruir essa ideia de um pouco heróica, né? Do cara que vai e tira toda a teoria da bolsa do gato Félix. Não, o Lacan ele constrói uma teoria muito inovadora, mas a partir de um diálogo muito preciso com autores muito renomados, muito importantes, muito potentes. E o Lacan e o Lacan não cessa de fazer recurso desse diálogo, né? Acho interessante a gente situar isso. Um terceiro momento, né? Então, a situação, o terceiro momento seria o Lacan contra, eu diria, né? O Lacan é um pensamento, isso, o com e o contra, né? Acho que fazem parte de uma operação lacaniana, que é uma operação sempre dialética. O Lacan, né? Ele tem uma forma de operar que é dialética, ou seja, ele cria antinomias entre conceitos, entre noções, entre autores também, né? Entre e isso é muito evidente para quem lê os cenários, né? De que o Lacan ele evoca muitos autores para, às vezes de forma mais sarcástica, mais violenta, inclusive, às vezes de forma mais respeitosa, uh, criticar, né? Um autor muito crítico, Lacan. Contra é fundamental para a gente entender a construção do pensamento do Lacan, né? É uma construção que se dá contra também, a contrapelo, né? A contrapelo, a partir da superação, né, no sentido dialético, né, do levantamento da superação de um determinado impasse, de uma determinada antinomia, né? E um quarto elemento que eu acho que é interessante a gente pensar, principalmente os primeiros seminários, né, depois isso eu acho que vai rareando um pouco, mas os primeiros seminários isso é muito pronunciado, assim, que é o caráter excepcional do diálogo que o Lacan está estabelecendo com uma turma, né? É uma turma excepcional. Acho que isso é muito evidente nos seminários, principalmente até o seminário 11, né? Os primeiros seminários isso fica muito evidente, né? Acho que o Lacan está ali com um conjunto de alunos, né? Que não é convencional, né? E isso eleva o nível do debate, isso o instiga, né? O tempo todo o Lacan, ele parece que ele está tomando um rumo num seminário, não só no 1, ele está tomando um rumo no seminário, isso é muito evidente, por exemplo, no seminário 5, né? Ele está indo para um lugar e, a partir de questionamentos e de apontamentos dos alunos, ele faz grandes desvios, né? Ele
ele toma para si certas questões que o levam a se desviar. Então, acho interessante a gente pensar a partir desses 4 referenciais: a situação, Lacan com, Lacan contra e, de certa forma, com e contra, né? Uma turma excepcional com quem ele pode estabelecer esse diálogo. Então, 4 segmentos e 3 conjuntos de leitura, né? 3 conjuntos de leitura é um pouco a proposta que eu fiz ao núcleo daquilo que eu considero uma forma interessante da gente abordar um seminário do Lacan, todos os seminários, um de cada vez, né? Consiste em uma leitura em 3 etapas. Em primeiro lugar, me parece que é crucial para quando a gente vai iniciar o atravessamento do seminário do Lacan, que a gente leia um conjunto de textos que vão ser abordados nesse seminário, né? O Lacan, ele comenta muito, ele atualiza muito, ele está muito atualizado dos debates de cada ano, né? Ele lê sistematicamente as leituras, os marcos teóricos da psicanálise, os grandes autores recentes, na época, né, dos anos 50, da psicanálise, e as revistas de debate científico da psicanálise, né? Principalmente a internacional. Então é muito interessante a gente ter, né, para se situar em relação ao que o Lacan vai abordar ali, a gente lê alguns textos de forma preliminar. No seminário 1, eu diria que assim, né, vários textos são comentados ao longo do seminário, mas eu diria que a principal leitura preliminar do seminário 1 são os artigos sobre a técnica do Freud, os escritos técnicos, que é inclusive o que dá, né, nome ao seminário 1, os escritos técnicos de Freud. 6 textos, né, publicados pelo Freud nos anos 10, no momento que nos anos 10, digamos que os primeiros anos da psicanálise são os anos assim de tentativa do Freud de consolidação de um movimento, né? A construção de um movimento, da organização de um grupo de discípulos, a divulgação e reconhecimento da sua descoberta. E os anos 10 já são um ano assim de expansão do movimento psicanalítico para além das fronteiras da Áustria, e uma necessidade que o Freud sentiu ali de formalizar demonstrar alguns parâmetros técnicos que organizavam a clínica dele, né? Então, esses 6 artigos acho que são fundamentais para a gente ler o seminário 1. A leitura do seminário 1, né? E aí a leitura do seminário 1, evidentemente, não vai ser só a leitura do seminário 1, o Lacan ele comenta muitos textos ao longo do seminário 1, textos de Paul Bergman, de Melanie Klein, outros textos de Freud, Introdução ao Narcisismo, a Denegação ou Negação, muitos outros textos de Santo Agostinho, um texto de Santo Agostinho, enfim. Há várias leituras ao longo do seminário 1, mas eu diria que, né, então, lendo os escritos técnicos, a leitura do seminário 1, e eu recomendei, a gente fez isso no núcleo, eu acho muito interessante, após a leitura do seminário do Lacan, a gente ir até os escritos do Lacan, né, que é esse compêndio de artigos coletados do Lacan ao longo de vários anos, né? Foi lançado em 1966, e eu recomendo, depois da leitura de um seminário, a gente ir ao texto correspondente dos escritos daqueles anos, daquele ano ou daqueles anos do seminário, e usar disso que a gente coletou, assim, a partir do ensino oral do Lacan, para nos embasar na leitura dos escritos. Por quê? Porque os escritos, também por terem sido feitos a partir do suporte escrito, né? Eles têm né, e portanto serem revisados, rasurados, eles têm assim um grau de condensação teórica muito mais consolidado, me parece. Enquanto que no ensino oral do Lacan, né, a gente vê, né, as idas e vindas, uma construção mais orgânica do pensamento. Então isso, né, pensar uma leitura pré, uma leitura do seminário e uma leitura pós-seminário. Isso acho que ajuda a gente a se situar bem. Então, sobre a situação do seminário, acho que a primeira coisa para a gente pensar, né? A gente abre aqui o seminário 1, em primeiro lugar, né? Entender assim o livro que a gente tem em mãos, né? A gente tem o primeiro seminário oficial do Lacan, que ele foi traduzido no Brasil, né? Ele foi traduzido nos anos 70. A tradutora é a Beth Milan, né? Que é uma psicanalista brasileira muito importante, uma das pioneiras do movimento lacaniano no Brasil.
que foi até a França fazer uma análise com Lacan nos anos 70 e propõe, durante esse processo de análise, né, estavam começando a ser editados os seminários Lacan, ela propõe fazer uma tradução. Não se trata de uma psicanalista que estava em formação naquele momento, estava fazendo sua análise com Lacan, e de que não é propriamente uma tradutora, né? Mas uma psicanalista. Acho que isso fica, isso transparece em alguns momentos do seminário. E acho que também tem um aspecto, quer dizer, a gente abre o seminário, tem um momento aqui que seria a abertura, que fala o mestre interrompe o silêncio com qualquer coisa, o sarcasmo. Quer dizer, isso é como que um fragmento de texto que é colocado para inserir a gente minimamente no contexto do seminário, mas que não consegue deixar de dar uma impressão de que a gente pega o bonde andando. E a gente pega bastante o bonde andando. Por quê, né? Porque essa mini introdução, ela termina, né, com uma parte itálica dizendo falta a continuação desta aula, como de todas as aulas do fim do ano de 1953. Esse primeiro momento, né, está datado de 18 de novembro de 1953, né? Se vocês forem ao final da segunda aula, vocês vão ver que tem ali 13 de janeiro de 54. Cada seminário do Lacan, ele comporta um ano letivo. Um ano letivo, ele pega metade de um ano e metade do outro ano. Então, esse seminário é de 53 e 54. Isso tem a ver com como funcionam as férias, os anos letivos lá na França, no hemisfério norte, de forma geral, né? Eles não fecham um ano redondo como a gente aqui. Eles começam no segundo semestre e, durante o inverno, eles fazem um recesso muito pequeno e retomam os estudos, né? Então, o Lacan deu aula no seminário 1 em novembro, dezembro, retomou né, até bem fim de dezembro e retoma em janeiro. Só que a gente não tem essas primeiras aulas. Isso já é um problema aqui. Por quê, né? Lacan ele não tinha contratado ainda, não tinha topado contratar ainda um esteniógrafo, né? Que é a pessoa que fica com aquela maquininha, escrever pequenininha, batendo as aulas. Então a gente perde uma parte disso e a gente perde parte do debate que parece que eles estavam tocando ali. Não tem nenhuma nota indicando para nós isso, mas dá a entender de que a gente perde um debate bastante importante para o Lacan nesse momento, que é a leitura de um artigo que tinha saído numa revista da época, do Paul Bergman, chama The Germinal Cell, a célula germinal, né? Em que o Paul Bergman, esse psicanalista da escola inglesa, se não me engano, com quem o Lacan está dialogando, ele vai argumentar de que a questão crucial, a célula germinal, ou seja, a questão axial, inaugural, fundamental, que o Freud se coloca para inventar a psicanálise, é uma questão relativa à recordação, à memória e o esquecimento, né? Então, a célula seminal é, no final das contas, a questão do esquecimento, né? Daquilo, né, em outras palavras, daquilo que sai do sistema de lembrança do sujeito, ou seja, daquilo que é recalcado, daquilo que fica relegado a outro sistema, né? O Lacan ele parte daí, mas a gente não tem nada, né? Assim, são praticamente 2 meses desse seminário que a gente não tem, né? Então, acho que isso já começa com uma dificuldade aqui. Eu acho que muitas pessoas talvez abram o seminário 1 e desistam nesse momento porque pegam um bonde andando, né? Pegam um debate que está, né, já rolando, meio que, né, você vai nas primeiras aulas lá, o professor fala, ó, vocês vão ler agora o livro do Paul Bergman, né, um artigo, né? E a gente, né, você chega lá na oitava aula, o pessoal já está debatendo há 2 meses e você não pega, né, o debate. Então, acho que tem isso para a gente situar em uma medida. E se trata do seminário 1, né? Agora, voltando um passo, se trata do seminário 1, ou seja, o que está acontecendo, né? O Lacan, ele nasce em 1900 ou 1901, e ele vai ter a formação dele inaugural em psiquiatria, o início da atuação dele como psiquiatra, nos anos 30, quando ele empreende a análise dele com o Rudolf Loewenstein, quando, né, ele entra em contato com a obra freudiana, quando ele escreve a tese de doutorado dele sobre a psicose paranoica.
E ele vai produzindo, né? O Lacan começa daí, tem uma atuação clínica importante, tem uma atuação hospitalar, vai produzindo uma série de artigos importantes ao longo dos anos 30, 40, os principais deles, eu diria, um artigo sobre a formação do eu, né, que é o estágio do espelho, e que é do final dos anos 30, mas reformulado nos anos 40, e nos anos 40 um artigo sobre a efetivação do sujeito no tempo, uma teoria sobre o tempo e sobre o sujeito, que é o artigo sobre o tempo lógico, né? Muito interessante, né? O Lacan está tentando entender como o sujeito ele se efetiva numa relação que ele chama nesse momento de intersubjetiva, e de que essa efetivação do sujeito, né, ela, ou seja, se vir a ser do sujeito, né, ou a precipitação do sujeito, né, numa conclusão, né, que marca a sua posição em relação aos seus parceiros, ela teria que ver com a antecipação de uma certeza tida em relação ao outro, né? Ou seja, se daria num tempo que o Lacan vai pensar num tempo tríplice, não linear, né? Mas um tempo feito de hesitações e precipitações, né? Ver, compreender, concluir. Então, para a gente entender que o Lacan já está formulando uma teoria, né? Já tem artigos importantes nesse momento para pensar quem é o sujeito da psicanálise, a partir de que dialéticas esse sujeito vem a ser. E aí, né, nos anos 50, chegando mais perto desse seminário, o grupo do Lacan na Sociedade Psicanalítica de Paris começa, né, a desenvolver uma série de técnicas e teorias que vão se tornando assim discrepantes em relação àquelas praticadas, ensinadas pela oficialidade da psicanálise e pelos, né, que assim, são ensinadas, dogmatizadas, né, nos percursos formais de, né, de formação do psicanalista, né? E em 1953, né, por conta de um congresso a ser realizado na Itália, o grupo do Lacan ia apresentar um conjunto dessas novas ideias, dessas ideias um pouco discrepantes, que repensam o que está em jogo na psicanálise, quem é o sujeito da análise, qual a matéria da psicanálise, qual a finalidade de uma psicanálise, como se forma um psicanalista, né? Um conjunto de ideias que abrange assim, 360 graus da questão psicanalítica, né? Eles vão apresentar essas ideias num congresso a ser realizado em Roma, estão formando ali um grupo dissidente, né? Esse grupo ele vai sendo deixado assim num tipo de ostracismo, né? O que leva à formação, né, desse grupo dissidente formado por Lacan, Daniel Lagache, François Dolto, Perrier, Serge Leclerc, né? Um grupo grande de analistas muito importantes que vão criar a Sociedade Francesa de Psicanálise. Seria um lugar ali, o que eles não queriam, né, se desvincular da oficialidade psicanalítica, né, do movimento internacional psicanalítico, mas eles queriam a possibilidade de construir uma sociedade científica em que se pensa a psicanálise, se pratica uma psicanálise de outra forma, né? E isso vai desembocar num texto que é um texto, eu diria, manifesto, né, do grupo de Lacan, que é um texto que também está aqui nos escritos, né, que chama Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. Eu acho que esse é um texto muito importante para ler do Seminário 1, né? Por quê, né? O Lacan, nesse texto, ele vai pensar o campo da psicanálise, né? A psicanálise como vinculada triplicemente, né, a três disciplinas, né, que ele retoma da escolástica medieval, que eles chamavam, né, na Idade Média de trivium. O trivium clássico, né, é a retórica, a lógica e a gramática, né? O Lacan ele vai fazer uma leitura desse esquema de formação para repensar a psicanálise a partir de três referenciais também, né? Que no caso dele seriam, no lugar da gramática, seria a linguística, né? E aí toda uma leitura que o Lacan vai fazer de Saussure, de Jacobson, de Benveniste, de outros, né, linguistas importantes. A retórica, em Lacan,
né, a retórica que seria a arte de bem dizer, né? Vai levar o Lacan a pensar sobre os efeitos poéticos da fala do analista e também os efeitos poéticos de construção, né, de organização sintática, de organização discursiva, dos elementos significantes do discurso na formação dos sintomas e das formações do inconsciente, né? E, por fim, a lógica, em Lacan, vai se tornar um recurso a pensamento dialético, ou seja, né, a leitura que principalmente ele vai fazer nesse contexto de 1950, os anos 50, uma leitura muito particular de Hegel, que não vai ser o único pensador dialético que Lacan vai evocar ao longo dos seminários, mas nesse momento é o mais importante, né? Então, né, o Lacan ele está ressituando, falando, né, a função e campo da, né, a psicanálise, ela deve centrar a sua prática nas funções e no campo da fala e da linguagem, como diz o, o título do texto, né, e deve fazer isso de modo a revelar, como de revelar, né, que a ação do analista é eficaz porque ela efetiva recursos retórico-poéticos, né, capazes de transformar, de reorganizar esse campo da linguagem a partir de onde se estruturam os sintomas. E isso se dá porque o analista ele faz um tipo de contraponto, né, ou de pontuação dialética do discurso do analisando, ou seja, de que a análise, nesse momento, do Lacan, vai ter uma estrutura dialética. Né? E o analista ele tem que se colocar nessa posição e deve compreender essa posição, né, para que ele possa atuar, veja aí. Isso é muito importante para o Lacan, porque vai permitir a ele uma crítica muito radical, né? Bastante, enfim, subversiva, eu diria, né? Do que era compreendido como o verdadeiro campo da psicanálise, ou que deveria ser o verdadeiro campo da psicanálise naquele momento, que é uma referência assim à neurobiologia, né, ou a né, de que uma dimensão biológico-fisiológica do sintoma, né, uma realidade que estaria escondida por trás da formação do sintoma, que seria a realidade pulsional, orgânica do sujeito, né? O Lacan vai falar não, né? A gente vai ter que entender, né? O verdadeiro campo freudiano, o verdadeiro campo inaugurado pela psicanálise é o da compreensão do sintoma e da estruturação de um tratamento que se dá a partir da linguagem, né? Acho que isso é crucial para a gente entender também em que momento é proferido o seminário 1. O seminário 1, né, resumidamente, é proferido no momento em que o grupo do Lacan está se separando, né? Ele está tentando colocar, né, eles estão tentando colocar no mundo uma nova forma de compreender a psicanálise, e o Lacan é a voz mais capacitada, eu diria, a voz mais estridente, mais capacitada, mais articulada e mais aprofundada, né, que de alguma forma investigou mais em intenção, né, em profundidade, esses novos elementos que esse grupo tenta proferir. Então, isso eu acho que é crucial para a gente entender esse seminário 1, né? Então, colocaria um pouco essa como a situação do seminário 1. Isso, né, para a gente pensar também tudo no contexto da escola francesa, né? Em contraposição, que a gente vai pensar também, a escola inglesa, né? Que a Inglaterra aí, os canalistas, né, após a Segunda Guerra Mundial, a Sociedade Britânica de Psicanálise se torna como que o epicentro da psicanálise mundial, né? E o Lacan ele também vai, né, marcar uma diferenciação e uma proposição vindo a partir de um lugar outro, né? Também uma posição dialética entre Inglaterra e França, né? Entre escolas diferentes, formas de pensar diferentes, proposições diferentes. Então, acho que são um pouco isso para a gente entender a situação do seminário. Daí eu acho que a gente pode agora para o segundo elemento, aprofundando alguma das coisas que eu já falei, que seria Lacan com, né? Ou seja, diálogo com quem o Lacan estabelece um diálogo, né? Quem ele está falando e nos ombros de que gigantes que ele está subindo para fazer isso. Se você curtiu, quiser saber mais, curte, se inscreva, compartilhe, comente, deixe sua dúvida, salve o vídeo, assista de novo, associe livremente, critique, elogie.
Se quiser também se arriscar junto com a gente no nosso núcleo, o Arriscado, só vir junto com a gente. Esse ano a gente vai dar continuidade às nossas leituras com o Seminário 2, o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, um seminário em que Lacan, de fato, vai assim decolar. A gente vai ler muitos autores no percurso, Edgar Allan Poe, o Freud, tem cibernética, tem linguística, tudo que vocês podem imaginar. Queremos vocês participando com a gente na supervisão, na leitura, no risco. Vamos que vamos. Vocês estão convidados, é barato, uma forma coletiva, divertida, sem neurose, da gente deixar de pé nosso tripé psicanalítico. Vem com a gente.